Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa videoaula tratando do tema programação linear. Então, na aula síncrona, eu apresentei para vocês o nosso plano de estudos e comentei sobre os problemas, né? A modelagem matemática, né? O desenvolvimento de problemas, a resolução de alguns problemas que eu vou apresentar de otimização. Então, para a gente usar os recursos disponíveis de forma ótima. Relembrando, esses recursos podem ser máquinas, pessoas, né, recursos humanos, dinheiro, recurso financeiro. Então, pode ser a programação de produção, que é o caso que a gente vai ver hoje, né, da produção de três tipos de serviço, de produtos, né, que a gente vai ver hoje no programa. Então, dado um determinado cenário, então a gente vai ter uma determinada quantidade de matéria-prima disponível, de mão de obra. Esses três produtos têm lucratividades diferentes, então a gente vai ter que propor o melhor uso dos recursos para que a gente consiga maximizar o lucro. Tá? Então, vamos lá. A programação linear é uma técnica que a gente cria modelos matemáticos que vão provar matematicamente que determinada programação é a programação mais de produção, a programação mais lucrativa, determinada rota é a rota mais curta, é a rota mais econômica, é a rota mais rápida, depende da aplicação. Mas a gente consegue comprovar matematicamente por meio desses modelos matemáticos que a gente vai estudar daqui para frente. E esse modelo matemático, o resultado final dele é uma solução ótima. Então, é o melhor uso dado as restrições que são impostas no problema. Então, eu criei um passo a passo, então eu peço que vocês sempre sigam esse passo a passo, é uma sugestão de trabalho, tá? Eu trabalho dessa forma, quando eu cursei essa disciplina, também me foi sugerido esse modelo de trabalho, então é uma sugestão que eu trago, para mim funciona, e eu espero que funcione para vocês também. Então, o passo 1, identificar as variáveis desconhecidas a serem determinadas. E a gente vai representar elas por meio de x, y. Normalmente a gente trabalha com x1, x2, então tem o produto 1 e o produto 2. Matematicamente a gente vai representar x1 e x2, tá? Então, eles vão ser as variáveis que a gente vai descobrir qual é a quantidade que a gente deve produzir do produto 1, do produto 2, para ter o melhor resultado, o resultado ótimo. Passo 2, listar todas as restrições. Então, a gente tem uma restrição de tempo de uso de máquina, a gente tem uma restrição do número de colaboradores, a gente tem uma restrição de quantidade de matéria-prima. Isso vai ser sempre imposto para nós, tanto no mundo real, né? Ninguém vai trabalhar com um orçamento infinito, uma disponibilidade infinita de matéria-prima, por exemplo, sempre vai ter que ser em cima de um plano, de um planejamento que foi previamente definido. Então, são restrições, e a gente tenta reproduzir isso nos problemas, né? E o passo 3 é identificar o objetivo. Esse problema, ele quer maximizar o lucro, ele quer minimizar o custo. Normalmente a gente trabalha com esses dois cenários, né? Então vamos lá. O nosso problema hoje vai ser a fabricação de incensos. São 3 tipos de incensos que têm restrições diferentes. Eu vou apontar para vocês aqui. De cara a gente vê essa tabela. Nessa tabela aqui, para facilitar a vida de vocês, eu já coloquei
as restrições bonitinhas, organizadas, ficam bem claras aí. E eu vou, ao longo da aula, eu vou fazendo os comentários pertinentes aí para vocês se atentarem, né, na forma que a gente trabalha esses problemas. E, novamente, a grande sacada da pesquisa operacional, eu reforcei isso aí na aula síncrona, e eu quero grifar novamente aqui, é a interpretação, tá? Não se apeguem às questões matemáticas. A matemática que a gente utiliza aqui é muito simples. A gente só vai estruturar o problema, mas a gente vai estruturar esse problema em cima da interpretação que nós damos a ele, tá? Então, a grande sacada é sempre leiam atentamente os problemas. Então, vamos lá. A empresa Dalai Lama deseja planejar a produção de incensos. Os incensos requerem dois tipos de recursos, ou seja, duas restrições. A restrição de mão de obra e de materiais, da matéria-prima utilizada na fabricação do incenso. A empresa fabrica 3 tipos de incenso, eu coloquei aqui A, B e C, cada qual com diferente necessidade de mão de obra e materiais. Então vamos lá. A mão de obra, o incenso A precisa de 7, o B de 3 para fabricar, né, por horas por unidade. Então, o incenso A precisa de 7 horas de mão de obra, o incenso B 3 horas e o C 6 horas. Materiais utilizados na fabricação de cada unidade: 4 gramas da matéria-prima para o A, 4 para o B, 5 para o C. A lucratividade a gente vai ver no final a aplicação dela, mas 4, o produto A traz uma lucratividade de 4 unidades monetárias, o B 2 e o C 3. Então vamos focar aqui mão de obra e materiais, que são as restrições impostas. A disponibilidade de materiais é de 200 gramas dia. Então, a gente tem 200 gramas de matéria-prima e a unidade, o tipo A utiliza 4, o tipo B utiliza 4 e o tipo C utiliza 5. E a mão de obra disponível por dia de 150 horas. A gente tem a fábrica, trabalhadores, né, que somadas suas horas, totalizam 150 horas por dia, sendo que na primeira linha aqui da tabela, a mão de obra, a gente tem a quantidade por produto, A, B e C. Então, vamos lá, vamos montar as equações aqui, né? Então, o primeiro passo que eu comentei para vocês lá atrás, né, é identificar as variáveis de decisão. A gente tem 3 produtos, então o incenso A, o incenso B e o incenso C, conforme eu coloquei na tabela. Então vai ficar XA, XB e XC, ok? Identificar as restrições. Comentei com vocês mão de obra e materiais. Então vamos lá, mão de obra. O incenso tipo A requer 7 horas, então 7 XA. Os tipos B e C vão requerer 3 horas o B, 6 horas o C. Então, 3xB, 6xC. Então, fica aqui embaixo 7xa mais 3xB mais 6xC. Ok? Vou pegar aqui, ó, a tabelinha aqui, ó. Vamos lá, mão de obra aqui, ó. 7, né, para o A, então 7xa, 3 para o B, 3xB, 6 horas por unidade no tipo C. Então, 6xC. Tranquilo. E a gente tem uma limitação, né? Aqui, que fala de mão de obra. A gente tem 150 horas por dia. Então, não pode passar, na hora da gente fazer a programação diária, ela não pode extrapolar 150 horas. Eu não posso fazer uma programação que consista em 160 horas de mão de obra disponível, sendo que a gente tem 150. Então tem que colocar no finalzinho ali, menor ou igual a 150. A gente pode trabalhar com 149,
148, 147 horas, 150 horas, mas não 151 horas. Tem que ser menor que 150 ou igual, ok? Então, a equação final fica essa: 7xa mais 3xb mais 6xc menor ou igual a 150, ok? Vamos lá agora, materiais. Então, a gente tem uma determinada quantidade de material que é utilizada para fabricação de cada incenso, sendo que diariamente a gente tem disponível 200 gramas, ok? Então, seguindo a lógica ali da mão de obra, o produto A utiliza 4, então 4xa, o produto B também utiliza 4, 4xb, e o produto C utiliza 5, 5xc. A gente tem 200 gramas dia, então menor ou igual a 200. A gente não pode fazer uma programação considerando mais de 200 gramas dia, ok? Lembrando, né, para quem viu a aula síncrona, a gente tem uma restrição de negatividade. O XA, o XB e o XC não podem ser negativos. A gente não consegue produzir quantidade negativa. Produzir menos um incenso. É impossível. Então, isso tem que ser especificado matematicamente. Então, XA, XB e XC tem que ser maior ou igual a zero. A gente pode optar, a gente pode entender que um determinado produto não é lucrativo, não é interessante a gente trabalhar. A gente pode colocar, vamos produzir 100 unidades de C, 70 unidades de B e 0 de C. Isso pode ocorrer, e na prática ocorre às vezes. Mas a gente não pode colocar, vamos produzir menos 2C. Não existe. Então, matematicamente, a gente tem que deixar especificado XA, XB e XC maior ou igual a zero. E o passo 3, então, qual que é o objetivo? O objetivo é maximizar o lucro. A gente quer montar uma programação de produção que seja a mais lucrativa possível. Então, aqui eu trago a lucratividade. 4xa, 2xb, 3xc. Olhem a tabela aqui embaixo, né, a linha do lucro. 4A, 2B, 3C. Aqui, 4xa, 2xb, 3xc. E o resultado final do problema é esse. Então, a gente coloca aqui a equação, a função objetivo, que chama, né, o nome técnico, mas a função que exemplifica o objetivo maior nosso, que é maximizar a lucratividade. Então, a gente traz aqui a primeira equação com os lucros. A ideia nossa é a gente maximizar ela. De que forma? Quando a gente descobrir a quantidade de A, a quantidade a ser fabricada de B e de C, a gente simplesmente substitui aqui. Então, vamos fabricar, por exemplo, 100 unidades de A, vai ficar 4, que é a lucratividade, né, de cada unidade de A, vezes 100. Vamos fabricar 70 de B, R$2, né, que é a lucratividade de cada unidade de B, vezes 70. E o mesmo para C. Sujeita, né, essa equação de lucratividade, ela vai ter que respeitar algumas restrições, então sujeita as restrições, e a gente traz as restrições aqui que nos foram impostas, de mão de obra e de materiais, devidamente indicados aqui, e para fechar a gente traz as equações de não negatividade. Ok? Então esse foi o primeiro problema aí que a gente discutiu aqui a respeito da programação linear. Procurei ser o mais detalhista possível, né, na hora de montar os slides. Eu espero que vocês tenham compreendido a lógica por trás. Outro ponto que eu reforcei na aula síncrona, esse tipo de exercício, essa disciplina, pesquisa operacional, a gente só aprende na prática. Então, eu peço que vocês olhem os slides que eu postei, né? Eu postei um slide dessa aula que contém esse problema e um outro. Peço que vocês vão lá no texto do problema, onde é apresentado o problema, leiam e tentem fazer
e depois vocês olhem a resolução comentada que eu faço, né, para daí entender onde está determinada dificuldade. E caso essa dúvida persista, pode me contatar, que eu estou totalmente à disposição aí para auxiliar vocês na resolução desses problemas e no melhor entendimento, né, da disciplina. Tá bom? Então, muito obrigado. Boa semana a todos, bons estudos. Até a próxima.